Olá, bom dia! Que bom encontrar vocês novamente. Como passaram o final de semana? Graças a Deus, né? Hoje está um dia bom, de sol, maravilhoso. E vamos continuar com a nossa catequese. A semana passada, eu passei um exercício para vocês. Nós falamos sobre falo do álbum litúrgico depois, né? Primeiro eu vou falar do encontro. Nós passamos o encontro, eu e o mundo, não foi isso? E passamos um exercício com algumas respostas que vocês iriam me dar. Até agora eu não recebi resposta, certo? Então, eu estou mandando aqui para vocês, como eu prometi, estou mandando para vocês a resposta do Aprenda Brincando, que foi a palavra cruzada, né? Então, tá aqui, ó, a resposta está aqui, certo? Tá aqui a resposta, vocês estão vendo? Ó, vendo? Da palavra cruzada. E também, como eu falei para vocês, que aqui do lado, né? Aqui do lado, essas palavras que vocês encontraram, elas se encontravam no Salmo 96. Então, quem lê o Salmo 96, eu disse que podia ser 96, 95, não é isso? Dependendo da Bíblia. Então, quem lê o Salmo 96, era para encontrar também, ó, as palavras e circular. Tá vendo? Não sei se vocês estão vendo aí. Onde tem as palavras do lado, todas elas foram circuladas. Tá vendo? Pronto. Eu percebi aqui na Bíblia que algumas palavras não tinham, exemplos, átrio, né? Seria quando entra no santuário, né? A nossa palavra é santuário, mas aqui tem átrio. Céu, a palavra céu, aqui está, no exercício está céus. E selva está como tem a palavra floresta, mas quando eu li aqui no Salmo, ele estava como selva. Então, talvez vocês vão ver isso aí. Mas isso não modifica a questão aqui, né, do exercício, tá? Pronto. Então, graças a Deus, estou, como eu prometi, está aí o exercício. Então, essa semana, nós vamos ver o álbum litúrgico. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Jesus, né? Que Ele esteja conosco nessa manhã, nesse momento em que nós estamos juntos, né? Que o Espírito Santo traga a sua luz sobre nós, que Ele desça sobre nós, né? Para que a gente possa entender bem a palavra de Deus, certo? Então, hoje, como eu já passei para vocês, né? Estou mostrando só mais uma vez, mas eu passei para vocês, ó. Passei para vocês esse quadrinho, porque, como eu disse a vocês no nosso álbum litúrgico, era como se nós estivéssemos de férias. Então, não tem aqueles exercíciozinhos, mas tem a palavra. Então, a palavra do dia 12 de julho vai ser Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 23, certo? E aqui diz assim, haverá frutos para colher? Então, a gente pensa logo, haverá frutos para colher? Que palavra é essa? Aqui, ó, o semeador, né? Então, vamos ver aqui. Pega a sua Bíblia, certo? Pegue a sua Bíblia no capítulo 13, versículo de 1 a 23, certo? Mas eu vou ler aqui somente o versículo, eu vou ler apenas assim, de 1 a 9, tá? Mas vocês podem ler ela toda. Pronto. Então, o que é que diz aqui? O semeador.
Neste dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele. Por isso, entrou numa barca e sentou-se, enquanto toda a multidão estava de pé na margem. Jesus falou-lhes muitas coisas com parábolas. Eis que um semeador saiu para semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves foram e a comeram. Outra parte caiu entre as pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, queimou-se, e não tendo raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em terra boa e deu frutos. Algumas deram 100, outras 60, outras 30. Quem tiver ouvido, ouça. Linda, não é essa parábola? Então, vamos agora dar uma olhadinha nela, né? Então, vamos olhar, né? A gente leu a palavra, né? Agora a gente vai ver o que a palavra está dizendo, né? Então, aqui diz assim. Aqui diz, né, que Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Então, assim, Jesus saiu de casa, né? Vamos imaginar que Jesus sai de casa. Ele, que é o Filho de Deus, né? Ele vai procurar alguém. Ele está procurando alguém. Ele procura alguém como se estivesse à procura de um homem, de uma mulher, até da criança que estava por ali, para que ele pudesse passar a palavra. Ele é o Filho de Deus. É o próprio Deus que vai falar, não é isso? Então, ele vai, sai de casa e procura. Então, ele sentou-se, né? Aqui diz assim, grandes multidões se reuniram em volta dele. Então, muita gente que conhecia Jesus, né? Alguns já o reconheciam, conhecia eles, né? E outros vieram por curiosidade, vieram ver Jesus. Então, grandes multidões se reuniram em volta dele, né? Então, por isso, porque como tinha muita gente, Jesus entrou na barca. Jesus entrou na barca e sentou-se. Né? Ele entrou na barca e sentou-se, enquanto a multidão estava de pé na margem. Então, assim, Jesus sentou-se. Então, quando Jesus se senta, não é apenas assim uma posição de se sentar. Ele se senta porque ele assume aquela posição dele de mestre, né? De mestre, de senhor, que vai falar para o outro. Então, naquela época, o mestre, né? Ele sentava para falar a palavra. Então, Jesus se senta ali para dizer a palavra, para pronunciá-la. E diz aqui que as outras pessoas estavam em pé. Então, as pessoas quando estão em pé, né? Quando eles estão em pé assim, tinha uma multidão, diz aqui, uma multidão estava de pé na margem. Então, quando a pessoa está de pé, né? É um povo que está ali determinado para ouvir, né? A pessoa está de pé, aquela, como é que se diz? Aquela prontidão de quem quer ouvir a palavra com atenção, quer ouvir o que vai ser dito, né? A gente faz isso nós estamos, né, participando da Eucaristia.
Quando nós estamos participando, então o que é que acontece? Tem momentos que a gente fica de pé, né? E tem momentos que nós ficamos sentados, né? Quando a gente senta também, a gente senta para ouvir. Então, ele sentou-se, né? E Jesus falou-lhes muitas coisas em parábolas. Então, na Bíblia aqui, a gente vê muitas histórias que Jesus contava. Ele fazia uma comparação, né? Ele falava em parábolas porque era mais fácil de ser entendido. Então, ele fazia uma comparação com a vida cotidiana, com algum momento, e colocando a palavra do Senhor, né? Ele fazia isso, para que as pessoas entendessem. Porque eram pessoas assim simples. Tá? Às vezes, tinha alguns que eram letrados, mas não eram todos, né? Muita gente, a maioria, não sabia. Então, eles entendiam através de quê? Se você fala de uma ovelha, se você fala de um terreno, uma pessoa, alguém semeando, eles iam entender, não é isso? Então, ele saiu a semear. Aí ele diz aqui, eis que o semeador saiu para semear. O semeador, né, aqui, é o Senhor, é Jesus. Ele, assim, ele quer que a palavra vá em todos os lugares, né? Todos os locais, todo tipo de... chegue a todos os espaços, né? Aqui diz assim, ó. Eis que o semeador saiu para semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E as árvores foram e comeram, né? À beira do caminho, naquele tempo assim, o povo, né, assim, os pássaros, quando chegavam, eles eram banidos, porque eles comiam os brotos da terra. Você semeava, eles vinham rapidamente, comiam e levavam embora, né? Então, aqui diz que as aves foram e comeram. Aí ele diz, outra parte caiu entre as pedras, onde não havia muita terra. Caiu num terreno pedregoso, né? Um terreno pedregoso com pouca profundidade. Aquele terreno assim, a pedra, né? Você chega assim, bateu ali e não vai mais para lugar nenhum. Então, o que é que aconteceu? Surgiu o sol, né? Ele diz aqui, não havia muita terra. Ela brotou porque ela tinha um pouquinho, né, de terra. Brotou, mas logo a terra não era profunda. O sol apareceu e a semente queimou-se. Não é isso? Então, queimou-se porque não tinha profundidade. Quando a gente, nós, né, que ouvimos a palavra, que ela vai sendo semeada no caminho, então a gente escuta a palavra, mas como a gente não tem profundidade para ouvir a palavra, olha assim e não dá muita atenção, então o que é que acontece? A palavra do Senhor é a que menos se lembra, por isso que ela nos tanto secou e se queima. Porque ela entrou ali de repente, mas foi uma coisa assim tão rápida que acabou. Então, outra parte caiu entre os espinhos. Então, diz que uma parte caiu entre os espinhos. Os espinhos, né? Eles também, junto com a semente, né? Eles disputam a fertilidade do solo. O solo é fértil e o espinho também quer sair ali, né? Então, ele e a semente, eles vão, né? Então, ele diz assim, outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, né? Os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, isso assim, né? Muitas coisas que acontecem, os espinhos da nossa vida, né? A gente, às vezes, né? Tantas coisas que nos dividem. E a gente fica assim pensando, meu Deus, a quem eu me deixo pertencer? A Deus
ou a esses problemas todos que me aparecem, né? Então, outra parte caiu em terra boa, aí deu frutos. Alguns deram 100, outras 70, 60 e outras 30. Quem tiver ouvidos, ouça. Então, o que é que acontece? Às vezes, assim, né? A palavra vem, né? Ela cai em terra boa, a pessoa acolhe a palavra, né? Acolhe ela. Quem acolhe a palavra está acolhendo ao próprio Jesus, né? Ao próprio Senhor, né? E quem acolhe essa palavra, ele está em paz, é uma pessoa assim, que, né? Tranquilo, que está em paz, que está vivendo a sua vida com tranquilidade. Mas Jesus diz aqui que esse dá um fruto, um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, às vezes, assim, esse que recebeu a palavra, né? Ele recebeu a palavra, fica feliz, tudo, mas ele faz o mínimo que ele pode. Aí o outro, aí os 60%, uns produz 100, os que produz 60, né? Esse que produz 60, eles faz tudo direitinho, né? Faz tudo que tem que ser feito, mas faz por obrigação, né? Não tem profundidade. Às vezes faz por obrigação. E os que fazem 100, ele diz, uns deram 100, outras 60 e outras 30. Então, os que dão 100, eles produzem muitos frutos, eles produzem frutos assim continuamente, sempre está pronto para fazer o melhor pelo outro, pelo irmão, sempre atento a tudo que acontece, para fazer sempre o melhor por Jesus. Dá o melhor de si que ele tem. Então, ele produz os 100, né? Que Jesus está falando aqui. Se você for olhar no versículo, a partir do versículo 18, aí Jesus, ele explica a parábola do semeador. Porque assim, Jesus, ele disse muitas palavras, mas ele sempre deixava para que as pessoas ficassem pensando, né? Pensando. Mas é uma das poucas palavras que Jesus explica. Então, aqui, no versículo 18, Jesus faz uma explicação. Eu vou ler para vocês também, tá bom? E vocês leiam em casa. Estou falando agora, mas vocês leiam e pensem em vocês, tá? Então, aqui, Jesus diz assim: ouçam, portanto, a explicação da parábola do semeador. Essa é explicada por Jesus. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, que é aquele primeiro que a gente viu, né? Caiu num terreno pedregoso, né? Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno, o diabo, no caso, aquele que faz a confusão, que não deixa ninguém em paz, que não quer que Jesus se torne o nosso Senhor. Então ele vem e leva embora o que foi semeado no seu coração. Essa é a semente semeada à beira do caminho, que diz aqui, eis que as aves vieram e comeram. Não foi isso? Pronto. Aí depois, o que foi semeado entre as pedras, aí essa que é do pedregoso, é aquele que ouve a palavra, escuta, recebe ela com alegria, fica feliz. Nossa, que palavra linda que eu ouvi agora, estou tão feliz. Nossa, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. É assim. A gente está aqui agora mesmo, estamos ouvindo a palavra, né? Aí a pessoa olha e diz, foi maravilhoso. Nossa, eu vi uma coisa linda ali, eu escutei, maravilhosa. Saiu, fechou a porta lá na frente, não se lembra de mais nada. Está fazendo tudo ao contrário. Já não lembra mais de nada, já está querendo fazer a sua vontade, não a vontade do Senhor.
Então, depois ele fala, quando vem a tribulação, uma perseguição por causa da palavra, ele logo tropeça e cai. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém as preocupações do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela não dá fruto. Então, como eu disse agora, né, que o espinho, ele compete com a semente, né? Então, o que é que acontece? Ele vem com as preocupações do mundo, todas aquelas preocupações que tem no mundo, as dificuldades que você tem, aquelas coisas, tudinho. Você recebeu a palavra, mas aí ele está ali e tira aquela palavra de você e você perde e ela não dá fruto, porque tirou a palavra, né? E o que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Não é linda essa palavra? Então vamos ficar em paz com Jesus, ouvir a palavra dele, entender o que ele quer. Jesus semeia a palavra no nosso coração. E aí a gente precisa fazer com que essa palavra que entra no nosso coração, que ela se torne vida em nós. Então, assim, a gente tem dificuldades. Jesus disse, tereis tribulações, né? Mas eu estarei convosco. Então, a gente, quando está com Jesus, a gente não vai ficar assim, feliz, toda vida, maravilha, céu. Não. Vai ter as dificuldades. Mas, com Ele, as dificuldades, a gente passa melhor. A gente vive melhor. Então, meu amiguinho, minha amiguinha, vocês são semeadores da palavra de Deus. Vocês são aqueles convidados, aqueles que Jesus diz assim, felizes vocês, né? Vocês estão ouvindo a palavra, vocês têm alguém que passa a palavra para vocês. Seu pai, sua mãe, sua catequista, a igreja, quando você vai para uma celebração eucarística, você escuta a homilia do padre, né? Então, todas essas palavras são sementes que são semeadas no nosso coração. E aí o nosso coração fica inundado. Mas nós precisamos colocar na nossa vida. Então, tem dificuldade? Tem. Meu amiguinho, tem. A gente não está bem, a gente discutiu, a gente não ficou legal, eu quero isso, isso e isso, fulano quer isso. Então, mas se a gente não colocar em vida, às vezes a gente precisa perder para ganhar, né? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Para a gente seguir Jesus, a gente nem sempre faz a nossa vontade. Às vezes, a nossa vontade é fazer diferente, mas a vontade dele é outra. Então, a gente precisa saber qual é a vontade dele. Então, fica aqui uma pergunta para vocês. Que semente eu quero ser? Qual é a semente que eu quero ser nesse evangelho que a gente ouviu hoje? Tá bom? Um beijo no coração de todos. E até a próxima semana, se Deus quiser. Amém?